Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna, professora de matemática. Na última aula, nós aprendemos o critério de divisibilidade por 2, por 3, por 4 e por 5. Hoje nós vamos aprender outros critérios de divisibilidade, ou seja, o critério de divisibilidade por outros números. O primeiro critério de divisibilidade que nós vamos aprender hoje é o critério de divisibilidade por 6. O que ele diz? Que o número natural é divisível por 6 quando é divisível por 2 e também por 3. Então, para o número natural ser divisível por 6, ele tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Na última aula, a gente viu quando que um número é divisível por 2. Isso acontece quando ele é par, ou seja, quando ele termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. E o número é divisível por 3 quando, somando todos os algarismos desse número, o resultado dessa soma é um número divisível por 3. Isso a gente viu na última aula. Se vocês ainda tiverem alguma dúvida nisso, eu aconselho que vocês voltem e assistam a essa aula. Então, vamos começar a fazer alguns exemplos. Primeiro exemplo: 312 é divisível por 6? Primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que verificar se 312 é divisível por 2. É, né? Porque 312 é par. Então, primeira informação que eu tenho, 302 é sim divisível por 2. Agora eu tenho que verificar se 312 é divisível por 3. Então, vamos somar os algarismos. 3 mais 1, 4. 4 mais 2, 6. 6 é divisível por 3? Sim. Então, agora a gente tem que 312 é divisível por 2 e é divisível por 3. Logo, de acordo com o critério de divisibilidade que a gente está estudando, eu posso afirmar que 312 é sim divisível por 6. Mais um exemplo. 716 é divisível por 6? Primeira coisa, verificar se 716 é divisível por 2. É a resposta. É sim ou não? 716 é divisível por 2? Sim, porque 716 é um número par. Segunda coisa que a gente tem que analisar. 716 é divisível por 3? Vamos somar os algarismos. 7 mais 1, 8. 8 mais 6, 14. 14 é divisível por 3? Não, porque se eu fizer a divisão de 14 por 3, a resposta, o quociente, vai ser 4 e eu vou ter o resto 2. Então, 14 não é divisível por 3 e por isso 716 também não é divisível por 3. E agora, 716 é divisível por 6? Não. Por quê? Porque esse número é divisível por 2, mas não é divisível por 3. Critério de divisibilidade por 9. Um número natural é divisível por 9 quando a soma dos seus algarismos é divisível por 9. Então, o processo que a gente tem que fazer nesse critério é idêntico ao processo que nós fazemos no critério de divisibilidade por 3. Eu vou somar todos os algarismos do número e verificar se o resultado dessa soma é divisível por 9. Então, exemplo: 6.435 é divisível por 9? Como que eu vou saber? Eu vou somar os algarismos de 6.435. Então, 6 mais 4, 10. 10 mais 3, 13. 13 mais 5, 18. 18 é divisível por 9? Sim. Então, 6.435 também é divisível por 9. Outro exemplo: 34.869 é divisível por 9? Para saber a resposta, temos que mais uma vez somar todos os algarismos desse número. Então, 3 mais 4, 7. 7 mais 8, 15. 15 mais 6, 21. 21 mais 9, 30. 30 é divisível por 9? Não. Se eu dividir 30 por 9, o quociente vai ser 3
e eu vou ter como resto o número 3. Então, como 30 não é divisível por 9, a gente também pode afirmar que 34.869 não é divisível por 9. Agora nós vamos estudar o último critério de divisibilidade, que é o critério de divisibilidade por 10, que é o mais simples de todos. Olha só, ele diz que um número natural é divisível por 10 quando termina em zero. Então é só verificar, se o número terminar em zero, ou seja, se o último algarismo do número for zero, ele é divisível por 10. Se não for zero, ele não é divisível por 10. Então, exemplos. 380 é divisível por 10? Sim, porque o último algarismo de 380 é zero. 528 é divisível por 10? Não, porque o último algarismo de 528 é 8. Então, ele não é divisível por 10. 50.230 é divisível por 10? Sim, porque o último algarismo desse número é zero. Então, com isso, a gente viu todos os critérios de divisibilidade. Eu gostaria, inclusive, que vocês assistissem essa aula e assistissem a aula anterior mais uma vez, anotassem esses critérios de divisibilidade no caderno, refizessem esses exemplos, porque é uma coisa que ajuda muito a vida da gente, facilita muito na resolução de vários exercícios.